Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians que enfrenta o Racing do Uruguai amanhã, hein? É vencer ou vencer, se empatar ou perder, tá fora da Sul-Americana. O Zupac trouxe mais informações do Corinthians pra gente e também, logo na sequência, o pessoal da Opinião Placar. O timão que enfrenta o Racing e tá fazendo a pior campanha da história da Sul-Americana, cara. Eles que têm 0 pontos na competição e só falta os caras pontuarem amanhã contra o Corinthians, hein? Brincadeira. Então se liga nas informações, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do timão, nenhuma informação. Atenção, mais enrolações, bora pro vídeo. Programa pra gente conversar mais, porque amanhã, como você falou, Bruno, a gente também... Sim. Amanhã é quinta, né? Amanhã é quinta, isso. Corinthians. Tem Internacional, tem Corinthians, tem Flamengo, tem o Barcelona, é uma super quinta-feira. Libertadores e Sul-Americana, tudo misturado. Por isso estamos em todos os lugares do mundo, hein? E agora o Gustavo Zupac já está então no Uruguai e conta pra gente como o Corinthians se prepara também para essa partida decisiva contra o Racing, Zupac. Tudo bem, Bruno, Mari, dupla, bom dia a vocês, bom dia ao fã de esportes. Corinthians chegará na noite de hoje aqui em Montevidéu e vai pegar ainda um rescaldo de uma quarta-feira de muita mobilização, não esportiva, mas social, política, mais social mesmo. Aqui atrás de mim está o lindíssimo Palácio Legislativo do Uruguai, a sede legislativa do país aqui em Montevidéu, e daqui a pouco, daqui a uma hora mais ou menos, vai chegar aqui o corpo do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que faleceu ontem aos 89 anos. Aqui será o velório durante 24 horas do Pepe Mujica. O cortejo já começou da sede presidencial, que fica naquela direção, 3 quilômetros mais ou menos, muita gente já acompanhando, já tem gente chegando. Então, assim, hoje Montevidéu fala exclusivamente do velório de Pepe Mujica. Então a gente está aqui para presenciar e para registrar e para conectar os fatos, né? Tem contexto esportivo aí. O Pepe Mujica era torcedor do Cerro, pequeno time aqui de Montevidéu, 12º colocado do Campeonato Uruguaio. Não é o Cerro Largo que pegará o Vitória, é o Cerro, o time que ele torcia. Rápidas manifestações esportivas desse contexto. O Nacional do Uruguai, que pega o Inter, cancelou o evento de aniversário que seria hoje em homenagem ao Pepe Mujica, e jogadores que atuam no Brasil também se manifestaram. Matias Vinha, do Flamengo, e o Lúcio Rodrigues, do Bahia, prestaram solidariedade em rede social. Corinthians vai chegar depois de toda essa movimentação e sem o Memphis, Bruno, Mari e amigos, com uma lesão ligamentar no tornozelo. O Memphis está fora do jogo, ainda temos que aguardar o prazo maior de recuperação, mas é um time que já não tinha o Garro, agora não tem o Memphis. Talvez não tenha outros jogadores por opção do Dorival Júnior. É possível um Corinthians com time misto. Já teve um time mexido contra o Mirassol no fim de semana, pode ter ou deve ter um time misto amanhã contra o Racing aqui em Montevidéu. Racing já eliminado, mas o Corinthians tem que vencer. A matemática é dura, hein? Se o América de Cali vencer o Huracão hoje e o Corinthians por um acaso perder para o Racing, o que é difícil, mas pode acontecer, o Corinthians sai do Uruguai eliminado. Então é um jogo muito importante, mas a observação que a gente tem, as informações que a gente tem, é que nesse momento Sul-Americana não é prioridade nos olhos de Dorival Júnior e da diretoria do Corinthians. Jogadores importantes que foram preservados desde o início contra o Mirassol, como o Yuri Alberto e o André Carrijo, essa é a expectativa, já que não tem Memphis, não tem Garro. Se não tiver Yuri, se não tiver Carrijo desde o princípio, é um Corinthians enfraquecido para o jogo de amanhã. Muito importante aqui em Montevidéu, onde hoje se fala muito de política e também de futebol. Bruno e Mari. É o mesmo que acontece no Parque São Jorge. É verdade, só que por motivos diferentes. Isso. Exatamente. Mas a política e o futebol também envolvidos aí pro Corinthians, em outro sentido, Mari. Que dia pra estar no Uruguai também é o Zupac. A torcida corintiana está apavorada, porque o Memphis sofreu, tá ali uma nota do Corinthians ontem, com uma coisa meio solene, meio apocalíptica, né? O atacante Memphis Depay não participou das atividades de hoje. O neerlandês... Por que começou essa frescura no Brasil de falar isso? Eu também... Isso me chamou a atenção. Por que não o holandês? Porque, sabe o que acontece? Mas é uma forma também. A Holanda... Não quer mais ser chamada de Holanda. A Holanda não quer mais ser chamada Sabia de disso? Holanda. A Holanda Netherlands. quer ser chamada de Países Baixos, Netherlands. O baixinho sofreu uma entorse no tornozelo. Deveria ser isso. Enfim, de qualquer maneira, o Memphis sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino de ontem e após o exame de imagem houve uma constatação que de uma pequena lesão ligamentar no ligamento. O atleta está em tratamento com fisioterapia e será reavaliado diariamente. E aí, Quesada, qual é a real, hein? Traduzindo, poupado para pegar o Santos no próximo domingo em Itaquera, né? É isso, mas quando eles falam em lesão ligamentar, a gente fica meio apavorado. Não, se for isso daí, aí isso é fini, né? Aí tchau.
Não há ligamento. constatação de rompimento de Não, vai fazer ligamento. exames, não tem nenhuma informação oficial de que seja algo muito grave, né? Mas eu acho que podia poupar domingo, entendeu? Tem um ano inteiro pela frente. entendeu? Não, tem que jogar. Só Mas faz sentido poupar contra o Racing, por mais que seja um time mais fraco, o Corinthians está jogando a classificação em jogo. Poupa que eu digo, quando eu digo poupar, né? Se ele tá com esse problema, não adianta Aí não dá colocar pra o cara jogar. pra gravar, né? Então, o que vai acontecer? Não joga amanhã, tem ainda hoje o dia inteiro de recuperação, não joga amanhã, tem sexta, tem sábado e domingo, ou seja, são 5 dias, né? Praticamente 5 dias, né? Sim. Até o jogo, né? Então enfim. Olha, Flavinho, esse cara é importantíssimo pro Corinthians, né? Vai passar muito pelos pés do Memphis aí a recuperação do Corinthians. Ele só precisa estar antenado com as coisas, né? Não vou voltar a falar do pênalti, porque isso já encheu bem o saco, né? Agora, tentar ser um pouco mais... se adequar muito mais e ficar mais antenado com as coisas que estão acontecendo ao redor, né? Time que deve aí bilhões, uma dificuldade imensa para pagar as contas, problema seríssimo na gestão aí do presidente. Agora, dia 26 de maio, vamos ter finalmente a reunião lá do Conselho para definir pelo afastamento do 26 de presidente maio. do Corinthians. De 10 dias. 26 de maio é uma data cabalística, né? Porque é o dia em que o Ancelotti começa a trabalhar na seleção brasileira. Verdade. E tão importante quanto isso, talvez dê mais audiência, o Corinthians afastando o presidente, né? O Corinthians consegue produzir esse tipo de coisa, né? E se for afastado, é o início de algo que a gente não sabe exatamente o que será, né? Se vai mas ficar aí não- pior ou não, né? Exato, não é isso que eu te Pode falo. ficar pior. Mas quem que vem? O Andrés? Pois é, então, pode ficar pior, né? Se ele for impeachado, o presidente Augusto Melo, Ainda- pelo estatuto do clube, qual é Então, ainda a depende sucessão? de uma assembleia de sócios para definir realmente pela Se ele é impeachment, exclusão. Pelo impeachment. Esse é o primeiro. tá. O Entendeu? estatuto diz Quem que vai determinar isso é a Assembleia de Tá, Sócios. entendi. Assembleia de sócios E que não define. é sócio torcedor, por exemplo, como acontece no Santos. São 300 caboclos lá que vão votar, entendeu? Não, são sócios do clube só. É o Congresso Nacional, é o Colégio É. Eleitoral. Isso. Quais são as possíveis escolhas aí, caso o Augusto Melo... Essa- É aberta? Romeu Tuma Júnior tem chance, presidente do Essa é a Conselho? pergunta do milhão. Todo mundo quer. Agora, para querer, precisa ter um apoio ali, né? Mas pode ser qualquer um, assim? Mas vai ficar... Não tem que ter alguma Não, mas coisa se é de um- pai, o se der o impeachment, quem que assume? vice-presidente... Não. Todo mundo que faz parte do conselho pode lançar. Qualquer pessoa que então é o faça seguinte, parte do quando conselho. Quando o Pérez foi empichado no Santos, assumiu o rolo que era o vice-presidente dele. Não tem sede vacante, que nem no pera um Vaticano. pouquinho. Alguém assume se É, o quem presidente... que Vocês estão assumiria? falando de se lançar... Não, presidente? se ele for- Não, o Stabile. O Stabile é o que assume. o Osmar Stabile. Osmar Que é- Stabile. é É, que é vice. do entendi. do conselho. É presidente do conselho. É. Tá, então Certo. ele que Mas o se presidente do Conselho torna... Não, é o Não, Romeu Tuma Júnior? ele é um dos vices, mas ele também tá no conselho. E aí ele convoca a eleição. É isso que acontece. Não, aí ele assume e aí os caras vão decidir em quanto tempo Se convoca uma nova podem eleição. convocar. então não tem algo específico... Não. Ele assume, aí vão convocar a Assembleia dos Sócios. Se os sócios ratificarem a decisão do impeachment, ou seja, do afastamento, do impedimento do presidente seguir, aí novas eleições em até 90 dias, Até 90 dias. serão marcadas. Ah, Isso quer tá. dizer que pode levar, vamos lá, se acontecer agora, provavelmente lá para agosto, setembro, a gente tenha novas eleições no Parque São Jorge. Aí o que eu tinha entendido é quem pode se lançar, né? Quem pode se lançar? O Stabile, o Romeu Tuma ou qualquer outro Aquele conselheiro. Isabela, que sempre teve interessado. Isabela, o que estava recentemente lá, o Rosalá, inclusive já tem dado André Negão. entrevistas. É, André então é um Negão, pouco diferente, né? Roberto Andrade, Mário Gobi, Duílio Monteiro Alves, André Sanches. Duílio? Sim, todos esses caras podem. Então é um pouco diferente de... Porque, por exemplo, vou usar aqui um Palmeiras? exemplo... Não no Palmeiras. Vou usar o exemplo que a gente tem de impeachment aqui, né? Quando o Temer acaba assumindo Assim, a foi o presidência. foi o vice-presidente. É, então é diferente. O vice hoje do Corinthians assume de forma provisória. Até 90 dias precisa ter eleição. Então é assim que É funciona. isso, exatamente. Assume não é para cumprir E cumprir o mandato. o mandato todo até o final. Isso, exatamente. Ele, então, Essa convoca novas eu tinha eleições. uma dúvida. Ô, Flavinho, É isso também. Sim. desde que o Augusto assumiu, olha quantas pessoas foram desligadas, tá? Do financeiro,
O Edgar Soares, vocês informaram ontem, né? O Edgar Não Soares. informamos nada. Edgar Soares, ele deixou o marketing do. Mas ele tinha Corinthians. acabado de assumir. Menos de um mês. outro dia. Ele entregou o cargo, tá? Você vê como é que a coisa tá feia lá. E ele tinha demitido os caras anteriores. Ou seja, ele vem, demite os caras anteriores e depois entrega o cargo. E ainda assim a Adidas... É umas coisas loucas que acontecem no Corinthians, né? Mas assim, ó, vamos contando aí. Conta pra mim aí, Isa. Vai. Pedro Silveira, Rosalá, Rubão do futebol, Fernando Alba do futebol. Bom do futebol. Os técnicos também, tá? Mano Menezes, Antônio Oliveira e Ramon Dias. Jurídico, Pantaleão e Unquili. Do marketing, Edgar Soares, Sérgio Moura, Vinícius Manfredi, Luiz Otávio Costa e o Sandor Romanelli. Administrativo, Marcelo Mariano. Fred Luz, consultor, que atuava como uma espécie de CEO. Base, Danilo, Dinei recentemente, Fabrício Vicentim. E para fechar, jurídico e outras áreas, tá? Fernando Perino do jurídico, Suzy Miranda, diretora social, Cris Gambaré, que foi para a CBF, futebol feminino, e da comunicação, Wagner Vilaron e a Josiane Ribeiro. E para fechar, Thales César de Oliveira, diretor de relações institucionais. Deu mais de 20. O Thiago Maranhão Deu 27. continua lá? Continua, deu quanto? 27 pessoas. Posso ter esquecido alguém, tá? Se eu esqueci, me perdoem, mas 27 profissionais deixaram de alguma maneira o Corinthians aí, né? O pedido Na de demissão, diretoria, na foram- cúpula do Corinthians. Olha lá, o Calma. Felipe Leroy tá Manda mandando uma 11 explicação. dólares 99. Tá mandando uma explicação, que tem uma diferença entre Holanda e Países Baixos. Sim. A Holanda, Holland, né? É uma das províncias dos Países Baixos. Amsterdã, por exemplo, fica na província de Holland. Holanda do Norte. Não, isso a gente sabe, a gente tava Não, tentando... sabia nada. Vem Não com sabia essa, ele que não. explicou. Que Vai a querer dar Holanda... uma de sabichão, você não sei sim. sabia, Que a não. Holanda, como a Holanda, a província da Holanda é a maior de todas, passou-se a chamar a Holanda, os Países Baixos, genericamente de Holanda. Na própria Holanda, se você olhar a torcida da Holanda em Copa do Mundo, grita Holland, não grita outra coisa. Então, Netherlands. Não, mas escreve, quando eles se referem à Holanda em inglês, ô Joãozinho, e na Holanda todo mundo fala inglês, é língua ensinada desde de criancinha, porque o holandês só é falado na Holanda, um país pequenininho, não serve para nada. Então todo mundo fala inglês. Então se referem à Holanda como Holland também. Mas é isso, agora de uns tempos para cá o pessoal está querendo ser chamado de Países Baixos, né? De Netherlands, Países Baixos em português. Pays-Bas, em francês se fala Pays-Bas. Tá bom, a gente pode chamar, mas eu acho que... Não, é Holanda e tá logo. Holanda e pronto. O grande guerreiro Netherlands, né? Até porque em Nova York tem o Grande Holland guerreiro Tunnel. Netherlands. É o quê? Pronto, Holland Tunnel. O que é isso? Em Nova York. Tem? É o túnel, é. Então é por causa Mas a gente vai disso mudar que no túnel o nome do... Se bem que o presidente lá já mudou o nome do Golfo do México, né? Pra ele, Meu né? Deus do céu. Pra ele e pras negas dele. Qual é o nome da cidade aqui Safado. no interior? Poxa, que tem ligação Olambra. Olambra. Já fui lá, Olambra, é legal, já animal. fui algumas vezes. Holanda, Brasil, Olambra. Mas eu- O Memphis ainda não foi pra lá, né? Devia ter ido. Fazer uma né? falta Tirar uma com foto ele, né? naqueles... Levar ele em Olambra pra ver as Imaginou? tulipas. Bacana. Ah, nem aí, por ele cair na comunidade. Ô, Joãozinho, Memphis coloca é aí outro então só os jogos da Sul-Americana de ontem e de amanhã também, pra gente fechar a Sul-Americana e entrar nos últimos assuntos do dia aqui. O Nacional Potosí ontem ganhou do Boston River 3-0. Grêmio e Godoy Cruz 1-1. Grêmio, hein? União Santa Fé, né? Perdeu pro Muxuque Runa. Fala do Muxuque Runa. Que demais. 100% de aproveitamento. Que demais. Um clube fundado por indígenas. É uma cooperativa, sensacional, né? cara. Uma cooperativa. Demais. A gente fica zoando o nome do time aí, tá aí, 100% de aproveitamento. O Vasco perdeu de novo na estreia do Fernando Diniz, 1-0 pro Lanús. Gente, o que tá acontecendo com o Vasco da Mas Gama? o Vasco apresentou melhoras, viu, Flavinho? Jogou melhor do que vinha jogando. Isso dá um certo alento aí Tá pro mesmo, torcedor. Silvani, porque eu acho que bom. um jogo, cara, sinceramente, são 9 agora sem vencer o Vasco. O Fernando Diniz, nos últimos 4 anos, ganhou 2 jogos, como dirigindo todos os times que ele dirigiu, Seleção, Cruzeiro, 3 jogos. Eu tô zoando, foram 3? Pô, eu tava zoando, achando que era mais. Ganhou 3 jogos o Fernando Diniz. Nos últimos quantos? Sei lá, 50 mil. E não dá, gente. Com todo respeito ao Fernando Diniz e tal, não é time pro Fernando Diniz dirigir. Fernando Diniz precisa dirigir um time bom, de bons jogadores. O time do Vasco é uma droga, é ruim. O Vasco corre risco de rebaixamento de novo. Sabe o que me chama a atenção?
O Vasco da Gama é um time que eu olho hoje pro time e eu fico em dúvida se há algo a mais para tirar desses jogadores. Pode se melhorar o desempenho? Pode. Talvez você fazendo dando uma consistência pro grupo em geral, pro coletivo, mas eu olho pro Vasco e eu não vejo de onde tirar mais empenho. Agora o Grêmio, pra mim, é um negócio que eu não consigo entender. Pode não ter um time incrível, mas eu não consigo entender como que o Grêmio chegou nessa situação. Porque o Vasco a gente já sabe que, né, tem uma bagunça administrativa há um bom tempo e tudo mais. Agora, o Grêmio está fazendo uma temporada horrorosa. Já mandou o técnico embora, tá com o Mano Menezes, enfim. Puerto Cabello 0, Melgar 1. O outro jogo, Puerto Cabello, que meteu quanto no Vasco? Meteu 4 no Vasco, 4. Não foi? Perdeu em casa pro Melgar, gente. Por isso que eu tô falando isso, mas não é alento jogar um joguinho mais ou menos, porque pode ser que o Lanús tenha feito a pior partida dele no ano e ainda assim ganhou de 1-0, entendeu? E segundo o Pedrinho, o grande objetivo do Vasco na temporada era vencer a Sul-Americana, né? Tá bem difícil. Esquece. Então ali os jogos a partir de hoje, né? Quarta-feira, a partir do jogo do Fluminense com a União Espanhola, o Defensa e Justiça contra o Universidade Católica, o Equador, né? Universidade Católica do Equador. Qual que é o que vai jogar com o Grau mesmo? O Luquenho? Não, Luquenho, é isso mesmo. Luquenho com o Atlético Grau. Eu gosto do Atlético Grau, bom nome de time. E os outros jogos, quarta-feira, Cruzeiro bastante. e Palestino. Cruzeiro já está eliminado. Teremos o Cerro Largo contra o Vitória. América de Cali contra Huracan, jogo que interessa ao Corinthians. Independiente e Guarani do Paraguai. Racing e Corinthians. Atlético e Caracas. Once Caldas e esse aí o San José, não é? San José. Nem vem. Cienciano e Iquique, tá bom? A rodada sul-americana, a gente vai falar mais dela amanhã, quando o Corinthians entra em campo. Sexta tá eu me ausento, tá? Só uma informação, não estarei no programa sexta-feira. Por que não? Falei com bomba aí. Não, vai estar aqui sim, vem com esse papo não. Vem com essa conversa mole não. Não, É isso? sinceramente. O Corinthians vai perder do Racing, você acha que vai perder? Mas também não vai ganhar. É do Racing do Uruguai. O time é muito Racing do ruim. Uruguai, não tem nem O torcida. time é muito ruim. Eu vi isso também contra a Universidade Central da Venezuela, vi isso contra o Huracan. Corinthians ganhou com O papinho de vocês é sempre o mesmo. Não, eu juro. Eu realmente acho, Eu acho o que como Racing um time grandes muito ruim. jornalistas, periodistas, vocês não deveriam ter esse O Corinthians Se bem que ganhou tem uma com, coisa, viu, o Corinthians Isa? ganhou com Não, é a menos verdade. o O jogo. Racing tá com 0 ponto. É. E nunca na história do Racing ele ficou sem marcar pontos em competições E você acha que vai ser contra quem? contra o Corinthians. O jogo vai ser onde? Mas pra que falar essas coisas? Pra que O falar Racing tem essas... 6 torcedores que sabem, tem 2 que estão viajando. Não, tem 3, um tá com Covid. Então tá com Covid. Não, é o seguinte, o Corinthians precisa, depende só dele, né? Se o Corinthians vencer esses 2 jogos, ele se classifica, né, gente? Sim. Vai ganhar do A questão é combinar com os russos, né, pra vencer esses 2 jogos aí. Então aí se é o Corinthians e Racing amanhã, Racing e Corinthians, né, que é fora de casa. Mano, só falta esses caras pontuarem com outra gente, né? O cara tem 0 pontos no grupo, a pior campanha da história do Racing. É a cara do Corinthians dar ponto pra esses caras amanhã, um empate. Mano, é a cara do Corinthians, cara. E quando tem aquelas paradas lá, o jogador tá 1 ano sem fazer gol. Lembra o jogador do Novo Horizontino, que tava 1 ano sem fazer gol, o atacante lá, não lembro o nome. Aí... Cara, foi ano passado, né? O cara vai e faz 3 gols na Neoquímica Arena contra o Corinthians, cara. Isso acontece com o Corinthians, essas coisas aí. Então amanhã não pode vacilar. Desfalque aí, Memphis, Depay, lesão ligamentar. Eu não acho que ele joga domingo, cara. Ligamento, por mais que... Acho que não chegou a romper o ligamento do tornozelo dele, mas muito difícil ele jogar no domingo. Pô, somente inchaço do ligamento é no mínimo umas 2 semanas pra ele ficar fora e voltar. Então praticamente fora dessa restante de anos da parada aí pra... data FIFA e o Super Mundial lá. Só que importante. Agora é saber quem o Dorival vai colocar no ataque. Ele vai colocar Thales Magno, tem o Thales Magno, Romero e Hector Hernandes. Conhecendo o que o Dorival vem fazendo aí, ele vai colocar o Romero no ataque. E o Romero ultimamente mais atrapalha do que ajuda, cara. Porque o Romero, cara, ele se joga na Neoquímica Arena. Saiu fora, o cara é um 0 à esquerda. Não desenvolve, cara. Mas eu preferia ali, talvez ter o Thales Magno pra tentar furar as linhas. Com certeza esse time aí do Racing vai jogar muito recuado, esperando por uma bola, por mais que esteja jogando em casa.
Os caras têm um time muito inferior e vai jogar por uma bola recuando. O Thales Magno poderia ser esse jogador pra furar as linhas. Por mais que o Thales Magno esteja jogando nada, cara. Não acerta um drible, não acerta nada. Mas é bom um jogo desse pra dar confiança ao atacante, hein? Então isso, comenta aí, deixa o seu like, deixa o seu placar pra amanhã. Comenta aí, ativa as notificações. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.